Quando você fala gravando, é realmente, uau, parece que você estava espontâneo, né? Estava em casa, gravando. Bloqueou. Cara, não rola. Isso é em estúdio para quando vai cantar, é quando vai gravar vídeo. Falou gravando, filmando, a galera trava, a galera se perde, a galera perde o rebolado. É impressionante. Até a expressão muda, gente. Exatamente. Tem gente que tá, não, vamos gravar, não sei o que, gravando. Mas fica uma coisa assim, sabe? Então, agora, aí... quem não tem isso, Marco? Hã? Quem não tem isso? Quem não tem essa dificuldade na hora do gravando? Não pegou, hein? Ué, as pessoas a gente que conversou têm, sobre isso hoje. as pessoas que têm prática com Os câmera. atores, as Atores, atrizes. né? Atores. Por quê? Porque em todo momento eles estão ouvindo gravando. E atrás da câmera tem uma infinidade de pessoas. O back da câmera é muita gente em filme, em estúdio, em televisão. Né? Que é a mesma coisa que você falar em público numa palestra, por exemplo, tem pessoas na sua frente. O falar em público seria mais ou menos o teatro. Agora, Michele, tem gente que fica nervosa até com uma pessoa assistindo. Com uma pessoa. Tá? Você está treinando aqui uma improvisação para a TV, para a câmera, gravando, você está sozinho com a pessoa, monólogo. A gente tem um aluno que a gente dá coach para ele, né? Que quer ser palestrante. E quando a gente começou a colocar o celular no tripé para gravar as aulas dele, lembra que ele mudava completamente o jeito dele de falar, impressionante. Aí eu comecei um treino com ele, de toda vez que a gente estava treinando a palestra dele ao vivo, que é palestrante mesmo, não é, a intenção dele, por enquanto, não é fazer vídeo, mas a gente percebia que quando ligava a câmera, ele se desconcentrava muito. E aí eu comecei a passar da aula para ele com uma câmera, às vezes, até desligada, só para ele ter essa... E ele acostumou. Só que daí, um momento, eu tirei a câmera, voltei para as palestras. Aí, na sexta-feira, eu fui fazer uma filmagem com ele, voltou. Isso quer dizer que mais uma teoria. Prática, prática, prática. Sempre. Se você para, você perde. Você perde o rebolado, você perde a manhã. Gente, isso é trabalho, né? Isso é trabalho. Assim, se a gente quer trabalhar com vídeo, se a gente quer trabalhar com público, não é fazer um curso, é uma prática o tempo todo. Né? A gente, até hoje, né, Michele? A gente, quando vai lidar com o público, a gente tem muita prática, mas a gente sabe que tem que ter uma certa postura, certas fórmulas que precisam ser aplicadas para a gente não se perder, porque o público, às vezes, principalmente ao vivo, ele é inesperado, assim, ele pode fazer uma pergunta desconcertante, ele pode bocejar, ele pode não gostar e sair. E você tem que estar preparado para tudo, inclusive para dizer para a pessoa, olha, você me desculpa, mas sobre isso que você me perguntou, eu não tenho propriedade para falar. Porque isso é digno, gente, é digno. Não, é melhor do que, às vezes, você falar de orelhada, né, Marco? Falar aquilo que você não sabe, para parecer que você é uma pessoa que não erra nunca. E errar faz parte, nós somos seres humanos, não se esqueçam disso. Mas, Michele, é isso que eu sempre falo nas aulas, assim, espontaneidade. Isso é sim, espontâneo. Eu não consigo te responder isso agora, mas eu vou pegar teu contato e a gente vai conversar. Vou procurar saber, vou pesquisar, vou me informar e vou ter a resposta para te dar. Me passa teu contato. Né? Isso é digno. Gabriel, Júlia, Márcio Rossi, grande Márcio, um abraço, Márcio. Parabéns, Márcio. Saudade. Ele escreveu para você, parabéns. Esse cara é um querido, meu amigo, ó. Coração, um tempão já, saudade, a gente nunca mais se viu pessoalmente, mas vai rolar um café aí. Gente, vamos começar aqui, ó. É o seguinte, a gente vai falar sobre esse medo, né? As pessoas que têm medo da câmera, que travam na frente da câmera, e eu vou começar dando um exercício, gente. Um exercício muito bacana. Hoje é prática. Hoje é pouco prática. Mimimi e muita prática. Eu não vou pedir para vocês mandar, porque assim, tem gente assistindo no Instagram, tem gente assistindo no YouTube, não tem como eu pedir o exercício para vocês agora, mas se vocês anotarem o exercício, vocês podem fazer em casa. Isso. Um bom exercício de improviso é você começar a treinar o seu conteúdo, né, gravando seu conteúdo e escolher palavras aleatórias para você falar durante o conteúdo, para você poder improvisar. Isso te dá
criatividade, instiga a tua criatividade e te dá também uma certa manha para você improvisar em palestras ao vivo, quando pessoas te fazem perguntas, né? E então um exercício muito legal é você pegar a câmera, ligar e começar a... Você pode escrever palavras, né? E você pode começar a tirar de uma caixinha, escreve umas 20 palavras. Começa a falar sobre o teu conteúdo. O meu conteúdo é sobre odontologia. Você começa. Daqui a pouco você pega palavras, escreva palavras que não tem nada a ver com o teu conteúdo, de preferência. Pega a palavra jacaré. Cara, vai encaixar a palavra jacaré no teu conteúdo. Isso é um exercício, tá, gente? Não é para você ter que levar assim, não, agora toda vez que eu for, não tem nada a ver. É para você instigar o lúdico na sua cabeça. A criatividade. A criatividade, para você começar a brincar, perceber que não é um bicho de 7 cabeças, você tem que encaixar a palavra moletom num conteúdo de odontologia. Até porque é possível encaixar qualquer coisa. Qualquer palavra em qualquer história. Mas como que eu vou encaixar jacaré se eu falo sobre direito? Gente... Vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo. Não precisa ter ansiedade, né? Não, aí entra a criatividade, né? Isso. Isso é uma maneira de você treinar o improviso na sua casa, na câmera. Se você quiser colocar pessoas na tua frente para te ajudar, já começa você sabe que está brincando, que você não tem um compromisso, está gravando algo sério, né? E aí você começa a acostumar com pessoas da tua família, teu filho, tua filha, teu namorado, esposa, amigo. Você pode começar a brincar com isso, às vezes brincando, né, o lúdico. Muitas pessoas perdem a timidez no teatro porque elas começam a brincar, que não é uma brincadeira, né, é uma brincadeira séria. Daqui a pouco elas vão ver, então... aquela brincadeira se tornou um exercício para ela liberar algo dentro dela que está muito travado e que, enfim, que atrapalha as emoções, né, e a criatividade e o lúdico. Isso, então o exercício é esse. Pega um conteúdo que você precisa falar, um monólogo, uma história, começa a falar e pega a palavrinha. Isso. Enquanto você está falando, você pega uma palavrinha. Põe numa caixinha. Aí... encaixa essa palavrinha dentro da história. Qualquer palavra, por mais absurda que seja, você consegue encaixar, tá? É só não ter ansiedade. Isso. Segunda dica aqui, né? Segundo ponto para falar sobre esse medo da câmera é... Como é que a gente pode falar de uma forma natural sem travar, Michele? Uma dos treinos que a gente pode fazer é falar na frente do espelho. Né? Porque se você acostumar... numa selfie, né? Se você acostumar a ver você o tempo todo, porque, olha, isso é uma coisa que eu mesmo aprendi me vendo com o tempo, né? Como eu já fiz muita coisa em câmera, essas coisas. Quando eu comecei a perceber que quando ligava a câmera, ou eu tinha que fazer algo, falar em público, eu ficava menos eu. Eu ficava menos eu. Então, assim, eu comecei a tentar buscar o meu jeito de falar no dia a dia do jeito de gravar o vídeo, porque se tornava mais natural. Mas eu gaguejo. Gente, isso é normal, a vida como ela é. Eu, por exemplo, eu gosto de conteúdos verdadeiros, das pessoas se mostrarem como elas são. Não adianta mandar um vídeo para mim montado que eu vou perceber. Eu sou diretor de teatro, a gente trabalha com isso o tempo todo, a gente consegue perceber quando uma pessoa está montada demais. E o que acontece? Quanto mais você perceber qual é o teu jeito natural de ser, né, gravando, olhando no espelho, falando na frente do espelho e passar isso para a câmera, sem que o gravando ou filmando te dê aquela montada, né, porque é natural, gente. Gravando, a gente se monta, né, o rosto já fica diferente. Quanto mais você perceber isso na frente do espelho, melhor você vai começar a usar essa técnica de você ser mais natural nos vídeos. Então, treinar na frente do espelho é muito bom. E gravar. Uma dica que eu dou é o seguinte, para quem não sabe o que é monólogo, explica o que é monólogo, gente. Michele, para ele. Engasguei, desculpa. Monólogo, nada mais, nada menos do que um texto onde você está sozinho. Você não tem ninguém para dialogar. É um monólogo. O monólogo pode ser uma história que você está contando,
Você falando para alguém pode ser, sim, um diálogo, porém você sozinho. Sim. Monólogo é uma dúvida pessoa sozinha, mas pode ser um diálogo. Eu posso fazer um monólogo assim... oi, tudo bem? O que houve? Você não tá bem? Mas... não, jura? Meu Deus, ele falou isso para você, eu não acredito. Isso é um monólogo, porque não tem ninguém contracenando comigo, isso é um monólogo. Mas eu dou o tempo de que a pessoa está me falando algo. Um diálogo sozinho pode ser um monólogo também. Isso. Pronto. Então, você pode procurar no Google monólogos. E aí vai aparecer alguns modelos de monólogos, né? Uns muito ruins, uns bons. Poucos bons. Escolha um que tem a ver com você, assim, e comece a ler esse monólogo de uma maneira fria. Primeiro, uma leitura fria, como se você estivesse lendo uma revista. E aí você começa, em algum momento, a interpretar esse monólogo. E aí, interpretando, você começa a falar para o espelho ou gravando. Grava, até você perceber que esse monólogo já está... você já tomou... Como é que você fala, Michele? Você já se apropriou. Se apropriou do texto. E está natural. E aí você começa, daqui a pouco pega outro, pega um monólogo menor, daqui a pouco quando você se apropria do texto, o texto fica outra coisa que a gente chama orgânico. Esse texto é seu. Exatamente. Ninguém não vai acreditar que é seu. Por quê? Porque não tá aquela coisa decoradinha, aquela coisa que você está pensando que vai falar. Isso. Aquele texto é teu, como se estivesse saindo da tua própria mente, da tua própria boca. E começa a praticar, a gravar esses monólogos que você também vai acostumar a te ver natural falando. Né? Tem uma pergunta ali. Bem pertinente essa pergunta. Music Dubi. Né? O que fazer quando fala rápido demais algumas palavras? Bem pertinente essa tua pergunta. Music. Vou te chamar de music. Seguinte. Nem 8, nem 80. Você não pode falar nem rápido demais e nem devagar demais, tá? Você tem que ter uma dinâmica para falar, tem que ter um dinamismo para falar, mas não pode ser rápido demais. Por quê? Porque o rápido demais, se a pessoa ela não compreende o que você está falando, tanto no rápido quanto no devagar, é claro que devagar, geralmente as pessoas têm a compreensão. Mas se ela não entende, ela perde o interesse. Isso já é comprovado. E se ela perde o interesse, ela não vai mais prestar atenção em você. E se você fala devagar demais, pausado demais, explicadinho demais, fica boring, fica chato, dá sono. Então você tem que ter um dinamismo, uma cadência, como uma música. Você que deve ser da área da música, é como uma música, um compasso, uma batida. Falar de uma forma em que seja dinâmico, porém não pode ser rápido e não pode ser lento, entendeu? Quando você fala rápido demais, é você treinar um exercício de fono que ajuda muito, não só a você pronunciar melhor as tuas palavras, como você falar um pouco mais pausado. Você pega uma caneta ali, Marco, por favor. A gente ensina isso no nosso curso. Você pega uma caneta, os fonos, eles indicam sempre uma rolha cilíndrica, mas se você não tem, você pega uma caneta, você coloca aqui entre os dentes da frente, aqui, bem no meio, e você começa a falar o seu texto. E você começa a falar o que você precisa falar. Além de você gesticular melhor e você passar a ter uma pronúncia melhor, porque isso é exercício, você está exercitando músculos da face, da língua, que muitas vezes você nem exercita, você passa a dar uma redução na tua marcha acelerada de fala. Tá? Também assim, Espero ter te ajudado. Só acrescentando, não é nem 8 nem 80. Quando você chegar nesse meio termo, né, pela prática, você tem que também perceber as inflexões, né? O que também é ruim, porque você pode estar falando também nem rápido nem devagar, porém sem gráficos na voz, o que torna também as coisas um pouco menos divertidas. E isso também é uma coisa que a gente ensina, né? Mas isso aí já é
outro assunto. Um outro exercício que a gente até pode passar um outro momento. Sim, que são as entonações e inflexões. Mas aí eu agora vou dar um ponto polêmico aqui, tá? Assim, se alguém tiver alguma coisa para falar sobre isso, a gente vai discutir sobre isso. Como conectar com a audiência live, né, na aula, no YouTube, quando a pessoa está vendendo, se o público vai embora. Por exemplo, a gente está aqui gravando e, sei lá, tem tanta a audiência está um N, né, um número, e de repente as pessoas começam a sair. Bom, assim, então, existem vários fatores nessa questão. Alguns deles não tem nem a ver com você, nem com o seu conteúdo. Não tem a ver com o conteúdo, por exemplo, pode ser o horário, pode ser conexão, pode ser... Eu estou falando isso porque eu já recebi pessoas que, olha, eu queria assistir a tua live, mas o horário, eu só dei uma olhadinha, eu tive que sair, que eu estava saindo do trabalho. Conexão também, muitas pessoas que, voltei. Então, a pessoa saiu, daqui a pouco, voltei, consegui, caiu. Isso é conexão. Agora, uma coisa para você ter uma boa conexão com a sua audiência é procurar sempre fazer um questionário, né, perguntas, saber quem está falando com você depois que você faz a tua live, você vai lá e, de repente, conversa com a pessoa que está te assistindo, o que você achou, essas coisas, porque essa conexão é uma coisa muito subjetiva, assim, também, né? Agora, eu acho que para você manter uma boa conexão, existe um grande professor, que é o tempo. Você tem que criar uma audiência, e a audiência você cria com o tempo, né, Michele? Eu acho que não existe ninguém que estoura assim, o cara vai fazer a primeira live e tem 700 mil pessoas do nada, né? A não ser que ele seja um cara que era um famoso, que tinha repulso às redes sociais, e, fulano de tal resolveu abrir o Facebook dele. Uau! Mas isso, eu acho que nem existe isso hoje em dia, né? Não, então, assim, cara que é um mito que todo mundo está esperando entrar para a internet, todo mundo já entrou. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, a conexão com o público é algo a ser cativado, né? Construído. Tá aí. Né? E eu acho que é isso, assim, porque não tem uma coisa assim, a gente vê pessoas que têm muitos seguidores e dependendo do horário que a gente entra, está com uma audiência mais ou menos. Agora, eu diria que a qualidade do que você está passando é que tem que ser sempre preservada, né? Você não fazer uma live do nada, assim. A gente, por exemplo, tem um compromisso de uma live toda segunda e quinta com o conteúdo. A gente bola o conteúdo, a gente faz, a gente monta a aula, né? A gente pesquisa o que seria mais legal falar essa semana, inclusive de acordo com os conteúdos que a gente manda diariamente no feed do Instagram. Se você for ver, tem a ver com as aulas, né? Eu procuro fazer para infoprodutores, para pessoas que querem perder timidez, e ao mesmo tempo para atores também, que é um público também nosso. Verdade. Então, acho que você construir audiência com tudo que a gente fala, de espontaneidade, né, com conteúdo bom e sempre com propriedade. Isso. A próxima. 4. Pensando no conteúdo. Matar os passos. Eu acho que outra coisa que tem a ver também com a audiência, com conexão, é você sempre formatar os seus conteúdos de acordo com o que a sua audiência solicita. Por exemplo, a questão da pergunta aqui, o que fazer quando a gente fala rápido demais algumas palavras, né? O que fazer? Então, assim, esse tipo de conexão também é uma maneira de formatar as aulas, né? Sim. Isso é legal. E agora eu vou passar, assim, a gente está terminando já, daqui a pouco, minutos, eu vou passar um exercício para vocês, que é um exercício que eu passo, que é desafiador, que é para sair da zona de conforto. Esse é top. Você que tem dificuldade, eu não consigo, gente, eu não consigo. Tem gente que chora, eu não consigo fazer isso. A gente fica desanimado, fica deprimido, eu não consigo fazer isso. Então, eu vou te dar um exercício no secreto. Você pega... Olha, é loucura, tá? Mas eu acho que nesse momento o desequilíbrio é importante. Eu sempre sou a favor do equilíbrio, mas o desequilíbrio para sair da zona de conforto é importante. Pega uma situação
que você jamais faria em sã consciência, né, naturalmente no seu dia a dia, e faça. Eu já falei isso em outros conteúdos, e, gente, é batata. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, tá? Porque o dia que eu já achar que eu estou numa zona de conforto, eu vou fazer isso. E eu não sei se eu já não fiz, eu não fiz isso, mas eu já fiz algo, coisas parecidas. Cara, se é para você um desafio parar no centro da cidade para tomar um café na padaria e você olhar para aquele movimento todo, você vai deitar no chão durante 10 segundos. Se isso vai fazer com que você faça uma loucura e saia da sua zona de conforto, faça. Faça. Se você achar que sentar numa cadeira, no shopping, sentar do lado de uma pessoa e falar algo para ela, claro que não com desrespeito, mas eu vou sentar do lado daquela pessoa e vou falar uma coisa para ela, e você senta do lado da pessoa e fala, faça. Todos os movimentos, ações que são bizarras, que fazem com que você saia de uma zona de conforto mesmo, radicalmente, faça, porque aí começa o seu cérebro, a sua mente começa a perceber que você não é tão limitado assim. Você pode fazer coisas fora da sua zona de conforto. Verdade. Isso é muito importante. Então, anote no papel algumas situações que você... Cara, eu não faria isso se o Marco não tivesse falado isso no vídeo ontem. Parar minha bike, levantar o braço e dar um grito no meio da rua. Não, e às vezes não precisa nem ser coisas tão bizarras assim, né? De repente, algo que você não tem o hábito de fazer, que é, de repente, cara, eu sou uma pessoa tímida, eu entro no elevador e eu não dou bom dia, e começa a se desafiar a você dar bom dia, você está caminhando na rua, passa alguém e você dá bom dia. É. Sabe? Nunca viu aquela pessoa dar bom dia. Eu dei treinamento do BOP, tá, gente? Ele deu exercícios assim, bem, né, radicais, bem opostos. Mas começa a sair da tua zona de conforto. Ah, mas eu vou ficar vulnerável. Gente, mas a gente é vulnerável o tempo inteiro, ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém tem certeza de nada. Então, não pense que por isso eu posso cair no... Não. Sabe, não pensa nada, só pensa que você está saindo da tua zona de conforto, entendeu? Bom, hoje eu vou sair da minha zona de conforto. Eu não tenho o hábito de falar com quem eu não conheço. Minha mãe me ensinou quando eu era criança a não falar com estranhos. Então, eu vou caminhar na rua e toda pessoa que passar por mim, eu vou dar bom dia. Ou vou dar boa tarde. Também é olhar nos olhos, né, quando você está falando com uma pessoa. E quando você está recebendo o diálogo, até é um pouco mais fácil. Mas quando você está falando com uma pessoa, olhar nos olhos é uma coisa também que, dependendo da pessoa, é sair da zona de conforto. São coisas mínimas que fazem... Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Sair da zona de conforto é muito bom. Libertador, é libertador. Muito bom. Libertador. É engraçado, é lúdico, é gostoso. Não, e essa coisa que o Marco falou do olhar nos olhos, né? Hoje em dia você está falando com alguém, tem alguém assim, fala aí, Marco. Michele, e a gente vai fazer o quê? A gente vai no mercado? Tá, e o que a gente vai comprar no mercado? Isso é horrível, gente. Não, pelo amor de Deus. Não, o que você pode fazer também é o seguinte... Peraí, rapidinho que eu tô respondendo uma pessoa urgente. E aí, tudo bem, mas, pô, o mínimo a gente tem que procurar manter, né? O Ricardo dizendo, vou sair... Vamos fazer. Faz. Vai fazer o quê, Ricardo? Escreve aí o que você vai fazer. Vai dar bom dia ou boa tarde por quem passar na rua por você? É isso? Gente, a gente tem 4 minutos. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma pergunta aqui no Insta? Alguma pergunta aqui no YouTube? É isso. Primeiro de tudo que você tem que fazer é menos julgamento com si próprio, com as pessoas também, mas menos julgamento, menos preconceito, autopreconceito. Autocrítica, aquela coisa de parecer ridículo. Não vou postar que tá legal. De parecer ridículo. A gente vive numa era em que tudo, sabe? As pessoas não têm mais papo na língua, as pessoas se ofendem nas redes sociais, as pessoas, elas falam o que elas querem e você, então, tem o direito de postar o que você quer também,
sabe? Não gostou muito da foto? Posta assim mesmo. Tá aqui, ó, não estou me achando tão bonita, mas, ó, tô nem aí também, essa sou eu. Gente, né? tem que ser verdadeiro, tem que ser espontâneo. Vou deitar na frente de uma loja, Ricardo, ótimo. Pede para alguém fotografar, porque eu, como sua prof, quero ver. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, eu já tive sérios problemas com o público, quem conhece a minha história sabe, já contei algumas vezes. Hoje, falar em público para mim é um prazer. Eu também. Me dá o microfone na mão. Fala até porque eu não sei. Né? É verdade. Fala até porque eu não sei. Improvisar porque eu mesmo, vou improvisar. eu improviso. Criatividade é o que não falta aqui na cachola, né? Repertório é o que não falta. Esse então... é o inesperado, sabe? O que vai acontecer. Aí, para mim, sempre é um desafio e a gente nunca está pronto, né? Exatamente. A gente está sempre aprendendo. Então, quanto mais desafio, melhor. Às vezes, aqui, quando eu peço, hoje é raro, mas eu falo para a Michele, hoje você vai dar aula de teatro, eu quero ser aluno, porque tem uma coisa, né? Você é professor e aluno, é bem diferente a tua disponibilidade. Tem exercício que a gente gosta de participar. Quando eu vou fazer a aula, eu falo, nossa, mas é muito bom, que saudade que eu tava disso, de criar, de ser outra pessoa, de ser um jeito de andar, de falar diferente. E vocês sabem, a gente teve o espetáculo na semana passada, na quinta e na sexta, aí a mãe de uma aluna veio me perguntar por que vocês não atuam no espetáculo? Cara, é tentador, mas ou eu tô ali produzindo e ajudando na direção, na cenografia, ou eu tô como uma atriz participando do espetáculo. Eu também. São duas tensões diferentes que não dá para dividir a atenção nessas tensões, entenderam? Ou eu tô uma coisa, ou eu tô outra coisa. Dividir não dá porque não é a mesma tensão, não é a mesma vibe. Não é a mesma disponibilidade. Assim. Exatamente, mas é uma delícia. Não é nem lá nem cá. Assim, é uma delícia.